Calibração da plataforma. A plataforma Draper possui 2 sensores que controlam a altura e inclinação da plataforma. Os sensores trabalham com a alimentação de 5 volts. Cada um possui 3 fios: azul, amarelo e rosa. Fio azul é o terra. Fio rosa, alimentação 5 volts. Fio amarelo é o sinal de retorno para o módulo. A resistência no potenciômetro é variável. Desta forma, ele altera a tensão de retorno para o módulo na faixa de 0,5 a 4,5 volts, com uma diferença entre o máximo e mínimo de 2 volts. Isso vale para ambos os sensores. A seguir, vamos calibrar primeiro o sensor de inclinação. A calibragem poderá ser feita de 2 formas: com o auxílio de um multímetro ou diretamente pelo monitor da cabine do operador. Primeiramente, vamos mostrar a calibragem usando um multímetro. Essa é a forma mais fácil e rápida. Apoie o multímetro na lateral da plataforma e encaixe o sensor vermelho junto ao fio amarelo. O multímetro deve estar ajustado em modo de leitura de tensão V. Quando oscilar resistência no potenciômetro, ele irá mandar o sinal de retorno para o módulo na faixa de 0,0 a 5 volts. Porém, os potenciômetros devem trabalhar na faixa de 0,5 a 4,5 volts, com uma diferença entre o máximo e mínimo de 2 volts. Dica: fuja das extremidades. Procure trabalhar entre 0,8 e 4,3 volts. Primeiro, force o bico para baixo e observe o valor registrado no multímetro. No exemplo da imagem, resultou em 4,14. Em seguida, empurre o bico para cima até o limite máximo. Nesse caso, a leitura foi de 1,45. Como você observou, a leitura máxima foi de 4,14 e a leitura mínima foi de 1,45. Ao fazermos a subtração, obteremos o valor de 2,7. Com isso, concluímos que a calibragem de inclinação está correta, porque os resultados obtidos estão entre 0,5 a 4,5 e a diferença entre o máximo e mínimo está acima de 2 volts. Caso seja necessário regular o sensor de inclinação, observe os seguintes aspectos. Para efetuar o ajuste de inclinação de modo que fique entre 0,5 e 4,5, você pode fazer de 2 formas: o giro no potenciômetro ou o comprimento da haste. Para fazer o giro do potenciômetro, apenas solte os 2 parafusos e movimente-o até obter o parâmetro desejado. Depois, aperte os parafusos. Tome cuidado para não apertar demais os parafusos, porque senão o parafuso irá deformar a peça, formando um rebaixo dificultando futuros ajustes. Com esses procedimentos, você aprendeu a fazer o ajuste do mínimo e máximo. Porém, ainda temos o ajuste do range, que é a diferença entre o mínimo e o máximo. Se a diferença entre o mínimo e o máximo der menos de 2 volts, faça esse ajuste através dos blocos de torção, girando o parafuso pela parte de trás da plataforma até ficar acima de 2 volts. Encaixe o sensor do multímetro junto ao fio amarelo e veja a leitura. Depois peça para outra pessoa levantar um dos braços de torção até o limite do curso e anote essa leitura também. Como você observou, a leitura máxima nesse exemplo foi de 3,73 e a leitura mínima foi de 2,9. Podemos observar que a leitura está entre os parâmetros recomendados, que é entre 0,5 a 4,5. Porém, se efetuarmos a subtração, obteremos o valor de 1,64. Como já falamos anteriormente, a variação entre máximo e mínimo deve ser de 2 volts. Nesse caso, agora está abaixo e precisaremos fazer o ajuste. Como faremos esse ajuste? Pode ser de 2 formas: pela posição do furo da haste, pelos blocos de torção. Como você pôde observar, a posição da haste já está na sua posição máxima, no furo superior, e não podemos mais mexer nela. Então só nos resta ajustar nos blocos de torção. Gire os parafusos de ajuste do bloco de torção e faça nova medição e novo cálculo até que a diferença entre máximo e mínimo fique acima de 2 volts. Cada barra de torção possui uma haste apalpadora,
Essa haste é que aciona o eixo que transmite o movimento ao sensor. A haste apalpadora deve ficar levemente encostada na barra de torção. Para ajustar o mínimo e o máximo, podemos encurtar ou aumentar a haste, ou também podemos dar um giro no potenciômetro.